Estamos de volta com o NETV e o SNTV para você que gosta de informação em primeira mão, informação de qualidade. Gilmar Carvalho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu anunciei para hoje, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que fez campanha, ele não apenas participou, ele fez campanha ostensiva para um candidato a prefeito que, por sinal, ganhou a eleição, que está sendo questionada na Justiça em 2012, daqui a pouco. Nós vamos falar também sobre o controlador que perdeu o controle, ou foi o governador que perdeu o controle do controlador? Não, o governador, e não é apenas Jackson, já veio desde o centro de Deda, o governo, pela primeira vez na história de Sergipe, tem sido processado várias vezes por procuradores do Estado. É verdade. 15 procuradores do Estado agora entraram com ação contra o controlador, que é o homem que tem que controlar a situação. Exatamente. Né? Aí, como você disse, perdeu o controle. É verdade. Perdeu o controle. Agora, daqui a pouco também, veja, até agora é evidente que a gente pode falhar, é evidente que eu posso falhar, nós somos humanos. Mas até agora, NETV, SNTV, nós não erramos em nada. É verdade. Em nada. Então, daqui a pouco, eu vou antecipar quais os partidos que ficarão com Jackson em sua campanha à reeleição. Daqui a pouco, hein? Vamos ter informação de bastidor, informação quente e a análise que Gilmar Carvalho costuma fazer aqui muito antes das coisas acontecerem. Exatamente. Aliás, na última semana, o Gilmar fez uma entrevista com o Beto Albuquerque, que abriu o bocão em relação a Sergipe, né, Gilmar? Exatamente, que começou a mudar os rumos da sucessão estadual. O que Beto Albuquerque disse, que o senador Valadares não tinha entendido antes, eu venho dizendo desde o último trimestre de 2012, não foi de 2013, mas de 2012, ou seja, que o PSB em Sergipe não iria com Jackson. E aí, mas você acredita que o senador Antônio Carlos Valadares, com aquele jeito de agir, caladinho, na surdina, se lança candidato a governo? Eu não estou respondendo a você afirmando que o senador Valadares não será candidato, mas posso dizer que é muito mais uma situação em que Valadares venha a apoiar um outro candidato do que ser candidato à tendência do momento. Por exemplo, Gilmar, hoje existe uma relação do PSB com o PMDB em dois outros estados. Como é que você avalia isso? No Rio Grande do Norte e no Espírito Santo. Por que não Sergipe ter essa relação? Por exemplo, o Espírito Santo, para ficar só no Espírito Santo. No Espírito Santo, o candidato a governador é do PSD. Então o problema é do PT. Eu perguntei a Beto Albuquerque, na conversa que mantive com ele antes da entrevista, um dia antes, deputado, e o Espírito Santo, esse mar aí é um problema do PT, porque o candidato ao governador é nosso. Então, se o nosso candidato a governador, Valadares, que é o que eles querem, fosse candidato realmente a governador e Jackson fosse do PT, seria problema do PT e não do PSB. Valadares começou a dizer também exatamente isso que você começou a colocar, que no Espírito Santo, PT e PSB estão juntos, mas repetindo, porque o PSB tem um candidato a governador. O cabeça de chapa é do Exatamente, PSB. quem quiser ele venha. Não tem problema nenhum. Mas seria mais ou menos como o PT com o DEM em relação a Jackson, não? Não, mas o DEM não vai com Jackson. Não. Você acha que não vai de maneira nenhuma? Não vai de forma nenhuma. Agora, sabe, a única condição em que Valadares pode ser candidato a governador, só e somente só se tiver o apoio de João Alves. Se não tiver o apoio de João Alves para ser candidato a governador, ele vai apoiar um outro candidato. Quer que eu diga? Eduardo Amorim. E João Alves? João Alves está calado, acho que só vai se pronunciar mesmo lá para junho. Lá para junho, e com justa razão. Ele sabe que não pode, de forma nenhuma, apoiar um candidato que não tenha o apoio do PSDB nacional. O DEM libera João Alves para apoiar quem ele quiser. Mas o problema de João está no compromisso que ele assumiu com Aécio Neves. Zé Carlos Machado comanda o PSDB em Sergipe, tirada a força maior, tirado o comando de Albano Franco, porque João prometeu ao PSDB, prometeu a Aécio que ele seria o seu candidato a presidente. A situação, a política nacional, infelizmente ou felizmente, ela vai se interferir na política local. Quer ver outra informação? Né? Na última conversa que tiveram Eduardo Campos e os Valadares,
Eduardo Campos disse a Valadares, o senador, esqueça essa história de aliança entre João Alves e Jackson Barreto, porque não vai ter. Garantiu mesmo. Ele garantiu. Agora, aí você pergunta, mas garantiu como? Ele é do PSDB, porque o PSB e o PSDB, o PSB e o PSDB estão jogando juntos. Parece mais com o outro, não sei. Parece mais com um. Mas aí volta naquela pergunta que eu lhe fiz há pouco, né? E se o DEM de João Alves, se por um acaso João Alves quiser realmente se alinhar com Jackson Barreto, se ele disser para a Nacional, mas olha, o candidato é do PMDB, eu não estou me alinhando ao PT, né? O DEM não fará nenhuma oposição a isso. Mas eu respondo como Eduardo Campos, esqueça isso. Não é que eu não queira. Eu acho até que seria uma eleição melhor, mais disputada, né? Mas eu estou afirmando jornalisticamente, João não vai com Jackson. Pronto, então é melhor para Valadares, então, aguardar junho. Por quê? Porque até junho corre o risco até de Valadares conseguir o que ele sempre quis, que era lançar o filho candidato a vice com o Jackson Barreto, né? Não, mas ele nunca quis que o filho fosse candidato a vice, não. Ele quer a reeleição de Valadares Filho. E embora ele quer Valadares Filho deputado federal, então. Exatamente. E o PSB também quer a reeleição de Valadares Filho, PSB nacional. E embora ele diga que a prioridade maior do PSB sergipano é a eleição de Eduardo Campos, a prioridade é a reeleição de Valadares Filho. Ele só vai estar onde for menos difícil reeleger Valadares Filho. Por exemplo, nessas suas análises de Chapão, Chapinha, como é que está a situação hoje de Valadares Filho nesse contexto, por tudo que você está vendo? Não, Valadares Filho era uma situação tranquila. O PSB, ele terá boas companhias. Né? De qualquer lado, né? Terá boas companhias. Quem jogou errado foi o governador. Porque você não pode pegar um aliado desde 1994, que é o PSB, e dizer, olha, eu não converso sobre chapa majoritária, o PT já tem a vaga dele, a outra chapa vai depender de João Alves. Quer dizer, o PT já tem a vaga, a outra vaga vai depender de João Alves. Por mais que João tenha hoje uma tendência maior de votos, não se trata aliado dessa forma. Quer dizer, Valadares, no fundo, está meio chateado, magoado com o Jackson. Ele não está meio, por esse desprezo, totalmente, né? Totalmente. E desprezo é um negócio terrível. Né? Mas ele está muito mais para apoiar Eduardo Amorim do que ser candidato a governador. Ele está fazendo as contas, né? E o Eduardo Amorim também tem muita facilidade de fazer palanque para o Eduardo Campos. Né? Não tem candidato a presidente, né? É verdade. Mesmo que o pastor Everaldo seja candidato a presidente, ele não terá candidato a presidente. Aliás, Dilma Rousseff para presidente já chamou o pastor Everaldo, que é quem lidera nacionalmente o PSC, que é o partido do Eduardo Amorim, para apoiar então a sua reeleição. Mesmo assim, o PSC vai liberar o pessoal. Esse programa tem um oferecimento de networking, escritório compartilhado. Você pega a sua empresa, traz para o networking escritórios compartilhados e aí você faz a diferença, porque você tem, inclusive, todo o sistema de coworking funcionando no networking escritório compartilhado. Faça uma visita, conheça, entre no nosso site, que você vai gostar do que vai encontrar lá, tá certo? Mas vamos falar de outros assuntos aqui da política. Hoje, Gilmar, vem inspirado, viu? Mas olha, deixa eu antecipar aqui. Vamos lá. Aí você que está assistindo aqui o NETV, a CNTV, nos cobre depois. Claro que eu posso falhar, eu sou humano. Mas Jackson Barreto, governador, só terá na sua campanha a reeleição, como partidos importantes, mais significativos, o PT e o PSD. PSD de Fábio Mitidieri, de Luiz Mitidieri, enfim, só os dois. Não vai ter o DEM de João Alves, não vai ter o PSB de Valadares e vai caminhar só com os dois partidos. Partido de Heleno Silva, que agora está morrendo de amor. Heleno também, mas Heleno só tem um, né, que é o pastor Johnny, não é? Que perdeu a oportunidade de ficar calado quando falou de outros pré-candidatos. Pastor Johnny precisa entender que o PRB saiu muito mal na fita. Quem diz isso é Venâncio Fonseca. Não é por estar com o Jackson em si, claro, que é a opção, direito. Mas como foi que as coisas se desenvolveram? Houve corrupção? Não. Mas ficou claro que o PRB foi buscar um espaço no governo do Estado. E conseguiu um belo espaço, inclusive, né? Se tiver condições para trabalhar, né? Está com a agricultura, as coligadas ali tudo nas mãos, né? Vamos ver. Agora e o conselheiro? Vamos lá. Conselheiro, você disse que tem aí as provas tem as provas de que um conselheiro teria participado ativamente da campanha. Exatamente. Eu quero saber quem é. Ativamente. Tem até música, essa parte já foi veiculada por mim, lá no Jornal da Ilha, música mostrando claramente que o conselheiro Ulisses Andrade,
apoiou o candidato a prefeito, cuja eleição está sendo questionada na Justiça. Houve até já uma decisão judicial contrária, depois ele recorreu e conseguiu se manter no cargo, em Nossa Senhora de Lourdes. Hoje, eu ainda não vou veicular os vídeos, porque eles estão na fase de edição. Quando eu falo edição, não é montar para prejudicar, mas com o tempo que o NETV tem, o SNTV tem, para dispor de espaço. O conselheiro é Ulisses Andrade. E mais, fala-se na possibilidade de que essas provas, não sou eu quem falo, mas fala-se na possibilidade de que essas provas sejam encaminhadas oficialmente ao Ministério Público Eleitoral. Isso vai criar um problema sério, inclusive para o conselheiro. Né? Total. Nada contra Ulisses, mas tudo a favor do jornalismo. Bem, situação delicada é essa, mas de qualquer forma, com filmagens e áudio e tudo mais, vai ser um negócio... Tem até musiquinha. Tem musiquinha, né? É. Quando a edição for feita, aí nós vamos veicular aqui no NETV, SNTV, aí vamos botar também a musiquinha, né? Para animar a galera, né? Para não ter um custo pio. Eu não vi ainda, Não é? quero ver. Exatamente. Mas porque verá. Gilmar, quando vem com essas coisas, né? Mas verá. A gente tem que assistir mesmo com Agora, jeito. a questão do controlador que perdeu o controle. No último final de semana, eu recebi toda a parte, né, documental da ação movida por 15 procuradores Isso. da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, um processo contra Adnelson, Isso. o procurador, o controlador, na verdade, do Estado, que é o homem, pelo que eu entendo, o controlador geral é o homem que está ali, o homem público, né? Que está ali para coibir abusos, descontrole. Exatamente. Mas, pelo jeito, o controlador perdeu o controle. Foi ele quem perdeu o controle. E, na resposta, na nota emitida pela CGE, ele já começa mal. Porque a ação não é contra a CGE, a ação é contra ele. Exatamente. Quem tinha que sair com nota, se quisesse, seria a Adnelson. E não a CGE. A CGE é a instituição, é o órgão. Não sei se juridicamente cabe uma representação contra ele. Tenho alguma dúvida. Inclusive, os procuradores, eu li atentamente a inicial, eu não sou advogado, o Gilmar aqui tem mais capacidade nisso, porque estudou direito. A inicial, ela é muito bem clara, fundamentada. cheia de detalhes. Aí a nota da CGE já começa dizendo que não há fundamentos legais. Perdeu a oportunidade de ficar carvada. Agora, essa não é a primeira vez que isso acontece, viu, Gilmar? A gente já denunciou, já teve a oportunidade de denunciar, o caso de Oliveira Júnior mesmo, que chegou a ter proventos de até 44 mil, quando o limite era 26. Quase o dobro do teto. Mas o que está acontecendo? Esse povo perdeu o juízo, né? Não sei. E essa é uma tese que eu venho defendendo antes dessa ação da Procuradoria contra Oliveira Júnior. Nada contra Oliveira, nada contra Adnelson. Para mim, duas pessoas de bem. Mas eu sempre disse aqui que esses jetons que são pagos pelo governo, não é apenas o governo de Sergipe, os governos pagam para participar, então, de determinadas comissões, esses jetons teriam que ser acrescidos do salário que cada um recebe. E todos eles dizem o contrário. Não, jeton é jeton, salário é salário. Não é, é dinheiro. E é dinheiro público. Com certeza. Olha, pegou mal. De qualquer forma, o controlador do Estado está aí tentando se explicar. Esse aspecto da nota sair da CGE não tem nada a ver mesmo. Exatamente, porque a ação não é contra a CGE. A ação é uma ação direta contra o Adnelson, Exatamente. Que é o controlador e que trouxe o salário dele como funcionário público que é e que deveria estar recebendo no máximo 60% do cargo em comissão. Perfeitamente. Esse é o problema. Agora, o agravante na denúncia, e isso aí eu pude entender tranquilamente, o ponto de vista dos procuradores, Gilmar, é que o agravante é que, por ser o controlador, o fato se torna muito mais grave. Né? Não tenha a menor dúvida, porque ele está ali para controlar, como você disse aqui há poucos instantes, os abusos. Controlar juridicamente os abusos do governo do Estado. E aí não se autocontrolou. Perdeu o controle, né? Olha, e quando se fala dos outros, é fácil. Quando parte para si, a coisa complica, né? Agora, inclusive, só para você. Foi não. Eu estou com um texto aqui, Foi não. parte do texto da ação, Sim. E os procuradores foram brilhantes quando eles dizem exatamente que os fatos por si, em tese, ensejariam apenas a sustação do excesso
e a responsabilização do responsável pelos pagamentos, dispensando censura ao beneficiário. Não fosse esse beneficiário também o chefe da pasta que gerencia o ressarcimento, além de ser aquele que, na função de secretário-chefe da Controladoria Geral do Estado de Sergipe, incumbe a proteção do controle interno e manutenção da legalidade. E eles vão lá no fim, inclusive eles colocam o seguinte, que a sequência continuada de pagamentos indevidos revela insólita generosidade pessoal, particular e observações de cunho moral reprovável. Quer dizer, ficou um negócio chato. Exato, aqui ninguém está acusando a de Nelson, não, né? A acusação é feita por 15 procuradores. Agora, é um governo que nem na Procuradoria manda. Só manda no Procurador-Geral. E o Procurador-Geral, nem nos demais procuradores, boa parte dos procuradores, ele manda. Porque essa não é a primeira, não é a segunda ação. E é a primeira vez que isso ocorre na história do governo de Sergipe que eu tenho conhecimento. Realmente. Os procuradores, por outro lado, o governo diz que os procuradores estão legislando em causa própria. Perfeitamente. Veja bem, independente do problema que exista entre o governo e os procuradores, os fatos apontados pelos procuradores não têm nada a ver, são fatos reais, concretos, que aí estão, né, Gilmar? Perfeitamente. Quer dizer, eu posso estar brigando com você, tem uma briga pessoal, mas um fato que desamone a minha conduta ou a sua conduta independe da nossa briga, né? Não tem a menor dúvida disso. Embora, meu amigo, eu cada vez mais esteja disposto a não brigar. Com todos, um abraço para todos. Então. Um abraço para todos e a gente volta na quinta-feira com outras informações. Na quinta eu vou fazer uma análise aqui do momento lá na Assembleia Legislativa, né? O governador esteve na Assembleia, vamos fazer uma análise na quinta-feira dessa ida dele, dessa conversa com os deputados. E aí, aqui no programa, a gente tem essa facilidade de analisar os terrenos ociosos do governo. Né? É verdade, vamos saber aí. Olha, eu levei uma bronca. Sim, diga aí. Nós falamos aqui em 50 milhões no somatório dos terrenos. A pessoa diz, você está ficando louco? São quase 600 milhões de reais que podem ser apurados com a lista de terrenos ociosos. Mais do que o dinheiro da venda da energia. É verdade. Agora, eu tenho uma impressão, claro que os deputados são pessoas de bem, se não fosse, não estariam lá. Isso, quem disse que os deputados são pessoas de bem é o eleitor. É verdade. Que tem deputado com os olhos... É um terreninho desse faz uma diferença. No ano eleitoral, hein? No ano eleitoral, os olhinhos, ficam cheios de cifrões. É verdade. E haja lote, hein? Opa! Um abraço para todos. Um abraço até quinta-feira.